Coloquei essa camisa só para falar com vocês sobre vendas B2B, porque você sabe que se você vai vender para uma outra empresa, tem que estar na beca, né? Bom, então hoje nós vamos explorar o que são vendas B2B e falar sobre esse estilo, essa modalidade de vendas que muitas vezes nos deixa com um pouco de receio, porque é um modelo completamente diferente do que vender para o cliente final. Então nós vamos explorar o que é essa modalidade, como ela funciona e principalmente como você pode ter mais resultados vendendo no B2B e como que funciona essa operação na maior parte das empresas. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, um prazer é todo meu que você esteja aqui. Meu nome é Leandro Moschini e aqui eu falo sobre vendas e tudo que você precisa saber sobre essa nossa tão amada área. Então sem mais delongas, vamos falar sobre vendas B2B. Editor, solta a vinheta aí. Para a gente falar de B2B, a primeira coisa é você entender que raios é essa sigla B2B, ou B2B aqui num português bem dizido. B2B significa Business to Business, ou seja, empresas para empresas. Quando a gente pensa numa loja, geralmente a gente pensa nessa loja vendendo esse produto para o cliente final. Essa é uma relação B2C, Business to Consumer, ou seja, da empresa para o cliente final. Na relação B2B, nós estamos falando sempre de um atravessador, de um intermediário. Geralmente essa venda ela acontece quando você está trabalhando numa indústria vendendo para outra empresa, mas ela pode acontecer com mais intermediários. No caso de atacados, por exemplo, a indústria vende para um atacado, esse atacado vende para uma empresa de varejo e essa empresa de varejo vai vender para o cliente final. Bom, expliquei toda essa história para você entender o que é B2B, mas no fundo, não importa quantos intermediários tenham nessa operação, o B2B é sempre quando uma empresa vende para uma outra empresa. E essas vendas elas são tão lucrativas porque nós estamos falando de grandes quantidades. Geralmente nessa relação a gente não está negociando um produto específico, nós estamos negociando um contrato que contempla uma série de produtos ou uma vasta quantidade de produtos dentro de uma mesma venda. E é por isso que muitas vezes os vendedores do B2B são melhores remunerados do que quem vende para o B2C. Porque lidar com o cliente final significa que você está vendendo as unidades daquele produto e não uma caixa cheia. Algumas vezes, é claro, a gente vai ter a venda aí de vários produtos dentro de uma mesma venda, mas ainda assim ela é pequena quando se comparada com uma venda empresarial. Porém, é importante a gente entender que no B2B a relação comercial ela é diferente. Por quê? Porque a compra geralmente acontece de uma forma muito mais técnica do que quando você lida com o cliente final. Quando você lida com o cliente final, tem várias coisas envolvidas nessa compra. Tem o lado emocional, tem a influência de outras pessoas, enfim, são N variáveis para essa compra. Já quando eu estou falando de uma compra B2B, geralmente você está falando de uma relação muito mais técnica. Eu vou dar um exemplo. Imagine que você é uma indústria vendendo para uma empresa de atacado. Essa empresa de atacado vai comprar em grande quantidade. Quem está lá do outro lado, na empresa, comprando esse produto é um comprador técnico. E esse comprador, geralmente, ele é muito mais sensível à negociação. E quando eu falo de negociação, estou falando de preço, do que quando eu estou falando com o cliente final. Porque esse comprador, ele assim como o vendedor, ele é um batedor de meta. Ele tem a sua meta para bater e ele tem um valor estipulado para poder fazer aquela compra. Nós estamos falando de uma negociação muito mais fria e técnica. E isso não significa que não existe influência do bom vendedor. O bom vendedor entra também para fazer que essa relação ela seja saudável, que ela seja ganha-ganha, que ele não seja dilubriado nessa negociação, porque assim como o vendedor é muito bem treinado, o comprador é tão bem treinado quanto. Então, se esse comprador é muito mais experiente, muito mais técnico, tem muito mais domínio sobre o produto que ele está comprando do que o vendedor do outro lado, é bem possível que esse vendedor saia numa negociação muito ruim, vendendo com um preço muito baixo e perdendo na negociação. Enfim, a gente está falando de uma negociação onde o preço ele é muito mais
sensível. E o que é importante para você como vendedor entender nesse caso? Existe um livro, e vocês sabem que eu gosto de trazer muitos exemplos aqui para vocês de livros, que se chama Customer Success. Vou pedir aí para o editor deixar a fotinho dele aqui na tela e vou deixar aí um link na descrição do vídeo para que vocês também possam adquirir o livro. Nesse livro tem uma frase que define para mim qual é o papel do vendedor B2B. E lá diz o seguinte: o sucesso do seu cliente é o seu sucesso. Ou seja, o que ele está dizendo para você, vendedor, que vai fazer uma negociação B2B? O que ele quer dizer com essa frase é que quando nós estamos falando de relações business to business, você, vendedor, tem que dominar a operação do cliente. E dominar a operação do cliente significa você entender o quanto ele tem de estoque, o quanto ele gira daquele produto, se aquele produto está tendo uma boa saída ou não, que tipo de cliente ele atende. Dominar o negócio do seu cliente é fundamental para que você faça uma venda B2B sustentável. Mais do que dominar o seu produto, o seu negócio, dominar o portfólio que você vende, você sim vai ter que ter um domínio sobre o negócio do seu cliente. Quanto mais você aprofundar dentro do negócio do cliente, mais ele te percebe como um apoiador do negócio dele. E isso vai facilitar para que a relação que você tenha com esse cliente se torne muito mais amistosa e ele esteja mais preparado para comprar de você. Muitas vezes o erro do vendedor B2B é fazer aquela única venda e não manter o relacionamento com esse cliente. A gente tem que entender que na relação B2B o relacionamento ele é duradouro. Seja você um vendedor de software, seja você um vendedor de produtos físicos, geladeiras, mesas, o que seja. Quando nós estamos falando de uma relação B2B, essa venda ela não acaba no momento que você fecha ela. Esse relacionamento posterior é muito mais importante. Seja ele para prestar suporte de um software que você está vendendo, seja ele para entender como aquele produto que você vendeu para aquele cliente está saindo lá na loja dele. Porque isso vai fazer com que ele entenda que você é um apoiador do negócio. Eu vejo vendedores que são extremamente bem-sucedidos no B2B e eles são tão próximos do negócio do cliente a ponto de falar para um comprador ou para um dono de empresa como ele deve expor o produto. Uma mudança de gôndola do produto, uma mudança de formato de exposição, formato de luz, fazer o VM ali do cliente. Então, você ter essa relação próxima do teu cliente vai fazer com que você venda mais. Porque vendas B2B exigem aí que você tenha uma carteira desses clientes e que você saiba trabalhar eles ao longo prazo. Entenda que o cliente sempre vai se aproximar daquele que quer apoiar o negócio dele. Então, essa é a maior dica que eu posso dar para você como B2B. Agora, quando a gente fala de processo de vendas, eu gosto de explicar a relação B2B da forma mais simples possível. Ela funciona como qualquer funil de vendas, como qualquer pipeline. Você vai começar prospectando seus clientes, entendendo qual é esse público-alvo. Geralmente, quando a gente fala de vendas B2B, ou vai exigir que você tenha reuniões agendadas com esse cliente, ou vai exigir que você tenha visitas agendadas nesse cliente. E aí eu gosto de sempre exemplificar que na realidade que nós vivemos hoje, quanto mais longe nós nos tornamos do cliente, mais difícil a conversão. O que eu quero dizer com isso? Mandar um WhatsApp para o cliente é muito menos próximo do que você ligar para ele. Ligar para o cliente é muito menos próximo do que você agendar uma reunião online cara a cara com ele. Uma reunião online é muito menos próximo do que você visitar presencialmente a operação dele. Então, sempre que você puder estar mais próximo do negócio do cliente, maior a tua taxa de conversão dessas vendas. Então, sempre que você puder priorizar uma reunião presencial, olho no olho, conhecendo o negócio do cliente, inclusive pedindo para que ele te mostre a operação, maiores as tuas chances de conversão. Então, se você está aí trabalhando numa indústria, num atacado que faz essa venda comercial, muitas vezes vendas muito grandes, produtos muito complexos, sempre priorize fazer a visita desde o primeiro contato. Quanto mais próximo você estiver ali do negócio do cliente, mais você converte, mais resultados você tem. E o que eu posso terminar dizendo aqui para vocês sobre venda B2B é que é um negócio muito rentável. E se você aí é um vendedor que tem as duas possibilidades, está vendendo dentro de uma loja e vende para o B2C,
mas também tem a possibilidade de vender para o B2B, eu te diria, se especialize em vendas complexas o quanto antes. Muitas empresas trabalham alguns produtos ali no B2C, mais alguns no B2B, e algumas vezes tem um produto extremamente complexo que ninguém gosta de vender, geralmente tem uma remuneração maior, mas que é mais complexo para ser vendido. Se especialize nesse produto, porque enquanto tem poucas pessoas nadando nesse oceano, você pode se tornar um maior especialista. E pode perceber aí no teu negócio que geralmente os vendedores de maior performance são aqueles que têm maior domínio das linhas que ninguém quer vender. Leve isso como uma consideração. Aonde tem poucas pessoas nadando é onde você deveria querer nadar também. Mas me conta aí, você é um vendedor B2B? Quais são os teus maiores desafios? Me conta aqui nos comentários. Eu agradeço mais uma vez pela tua presença aqui no meu canal. Seja muito bem-vindo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e eu te vejo nos próximos conteúdos. Forte abraço e até mais.